Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos. Em nome de Sua Excelência, o Senhor Secretário Regional das Finanças, damos início à apresentação pública da avaliação da operacionalização do Programa Madeira 2030. Uma saudação especial aos que nos acompanham remotamente. O Programa Madeira 2030 é o principal instrumento de operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento Económico, Social e Territorial da Região Autónoma da Madeira no Horizonte 2030, sendo financiado pelo FEDER e pelo FSE, mais no total de 760 milhões de euros. A avaliação da operacionalização de Madeira 2030 constitui uma obrigatoriedade regulamentar e tem como principal objetivo aferir em que medida a implementação do programa está a decorrer de forma eficaz, eficiente e alinhada com os objetivos estratégicos regionais e se serão necessários ajustamentos para assegurar o cumprimento desses objetivos. O estudo foi desenvolvido por uma entidade independente, a Tecnopolis Portugal, tendo como coordenador o Dr. António Ramos. O Instituto de Desenvolvimento Regional, a entidade que assume as funções da autoridade de gestão do programa, dinamizou a sua elaboração, cujo resultado final é hoje aqui publicado e apresentado. Para a abertura da sessão, irá usar da palavra Sua Excelência, o Sr. Secretário Regional das Finanças, Dr. Duarte Freitas, que tutela os fundos europeus na região autónoma da Madeira. Ora, muito bom dia a todos. Senhora Doutora Maria João Monte, digníssima Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional e Presidente da Autoridade de Gestão de Madeira 2030. Sr. Doutor António Ramos, Coordenador do Estudo, em representação da Tecnopolis. Caros dirigentes e representantes do Governo Regional e dos organismos intermédios do Programa Madeira 2030, ilustres membros do Comitê de Acompanhamento do Programa, incluindo aqueles que nos acompanham de forma digital, distintos membros da Comissão Europeia que também nos acompanham de forma remota, excelentíssimos beneficiários do Programa Madeira 2030, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de agradecimento a toda a equipa do Instituto de Desenvolvimento Regional, a si, doutora Maria João Monte, mas na sua pessoa extensível a todos os que no Instituto têm um papel central na coordenação e na operacionalização deste programa Madeira 2030 e efetuam-no na qualidade de autoridade de gestão. De igual modo, uma palavra de agradecimento ao Dr. António Ramos, coordenador desta avaliação da operacionalização, e à sua equipa, e bem assim a todos aqueles que colaboraram nos inquéritos, nas entrevistas, todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito deste estudo. Este é um trabalho complexo, em particular quando enfrentamos condicionalismos por resolver ainda no âmbito desta operacionalização. E eu, antes de passar à apresentação das conclusões, queria aludir a umas breves notas de enquadramento que condicionaram, em especial, o arranque deste programa, naquilo que às políticas públicas se refere. Programa que vale a pena recordar, foi aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2022 e mobiliza um envelope total de 760 milhões de euros repartido entre o FEDER e o Fundo Social Europeu. Ora, na concepção deste programa, a Madeira procurou estar em consonância com as orientações do Acordo de Parceria do Portugal 2030 e conjugar naturalmente com os Objetivos de Desenvolvimento Regional fixados como no nosso Plano de Desenvolvimento Económico e Social e as prioridades de política de coesão, alinhado também com os referenciais estratégicos europeus, designadamente o Pilar dos Direitos Sociais, o Pacto Ecológico Europeu e o novo Bauhaus Europeu. O Governo Regional reconhece, pois, e valoriza este programa, a sua importância na operacionalização da nossa estratégia de desenvolvimento para este horizonte até 2030.
Este programa reforça e consolida uma estratégia que o Governo Regional tem procurado implementar ao longo das últimas décadas, no qual o apoio dos fundos europeus tem sido absolutamente decisiva e nos vários ciclos de política de coesão, mas sempre com o objetivo central de impulsionar o crescimento económico, de reduzir as assimetrias de desenvolvimento, quer sejam económicas, sociais ou territoriais. Desde a adesão à então Comunidade Económica Europeia, com o apoio dos fundos europeus, a região registrou um processo acelerado de modernização das suas infraestruturas e promoveu a inovação, a competitividade e a melhoria contínua das qualificações do emprego e da coesão social. Ora, o desenvolvimento faz com pessoas, com recursos, mas com ambição. E assim sublinho a permanente cooperação que a coordenação técnica nacional e as estruturas europeias, designadamente os rapporteurs da Comissão Europeia, os quais têm sido essenciais neste percurso de desenvolvimento e faço naturalmente votos para que esta boa relação próxima, aberta, se mantenha neste patamar de respeito mútuo para o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, quero, centrando-nos naquilo que nos reúne aqui hoje, a apresentação do estudo de avaliação da operacionalização do Madeira 2030, qual tem por objetivo avaliar, no fundo, o ritmo e a implementação deste mesmo programa, perceber se estamos a fazê-lo de forma eficaz e eficiente e alinhada com os objetivos estratégicos regionais, recordar o impacto do arranque tardio dos programas integrados no Portugal 2030, bem como os desafios de termos uma execução simultânea do ainda anterior quadro financeiro plurianual, o Madeira 14-20, simultânea também com o Programa de Recuperação e Resiliência, este instrumento com prazos muito curtos ou mais curtos e, consequentemente, adicionando pressão para o atingimento dos objetivos. Ora, numa região de reduzida dimensão, como é o nosso caso, com elevado volume de obras, quer públicas, quer privadas, em curso, acentuaram-se os problemas logísticos associados aos sobrecustos da ultraperiferia, prejudicando a dinamização de muitos procedimentos de contratação e o arranque dos investimentos de maior dimensão e complexidade. Acresce, nesse arranque, a instabilidade prolongada no ciclo político, que prejudicou a aplicação da regulamentação específica do programa e condicionou o lançamento e a execução dos investimentos no seu desempenho. Não obstante este contexto de arranque, estamos a conseguir atingir as metas de execução, ultrapassando em 2025 os receios quanto ao cumprimento da regra de anulação automática, a dita regra conhecida como N+3. Como reconhecido também pelo estudo, e sem querer antecipar-me às suas conclusões, o programa Madeira 2030 revela uma estrutura adequada às necessidades da região e permitiu, também por essa via, atenuar estas dificuldades iniciais que condicionaram o seu arranque. Prova disso são as evidências disponíveis que indicam uma recuperação nos principais indicadores de performance. Até ao dia 24 do corrente, nós já fomos capazes de proceder ao lançamento de 95 avisos, sensivelmente correspondente a 47% da dotação do programa. Das candidaturas recebidas, o fundo aprovado já vale cerca de 28%, ascendendo a 214 milhões de euros. Pois o nosso compromisso é continuar esta trajetória positiva, numa fase em que o programa teve uma reprogramação recentemente aprovada, no passado mês de dezembro,
a qual nos permitiu incluir duas prioridades muito relevantes: a habitação e a energia. E aqui também se prova a capacidade de ajustamento do programa aos novos desafios, quer da região, quer como prioridades europeias, e termos este alinhamento. Vamos hoje, de forma transparente, dar a conhecer as recomendações que o estudo apresenta e trabalhar para traduzi-las em ações concretas, com vista a corrigir os principais constrangimentos identificados, reforçar a capacidade de operacionalizar e, sobretudo, acelerar a execução do mesmo. A ambição é, com o contributo deste programa, continuar a transformar a Madeira, continuar a trabalhar para termos uma Madeira mais inovadora, mais sustentável, mais resiliente, com maior capacidade de competir, quer no presente, quer no futuro. Também por isso é determinante o acompanhamento que tem vindo a ser feito e que continuará a ser feito no terreno, com proximidade, monitorizando a implementação dos projetos, para que no final eles possam ser devidamente concretizados e cumprirmos, como tem vindo a ser apanágio da região, nos sucessivos quadros financeiros plurianuais, superar as metas e os marcos e as execuções com que nos comprometemos. Porque, não tenhamos dúvidas, esta boa utilização dos fundos é uma responsabilidade coletiva, é a garantia de que se cumprem, por esta via, os compromissos europeus com transparência e com o rigor que são exigidos. Mas, minhas senhoras e meus senhores, e para terminar, é, acima de tudo, a reafirmação do compromisso do Governo Regional em aplicar bem e em zelar pela boa aplicação dos fundos, para que sejam devidamente colocados ao serviço dos madeirenses e dos porto-santenses, num objetivo maior de, beneficiando todos os que vivem neste território, trabalhar para a diversificação da economia, a transição digital, a transição energética, o reforço de qualificações, do emprego e, em última instância, da coesão social e melhoria das condições de vida de todos. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão de abertura e damos agora início à apresentação da avaliação da operacionalização do Madeira 2030, que ficará a cargo do orador Dr. António Ramos, Principal Consultant da Tecnopolis Portugal e coordenador da avaliação da operacionalização Madeira 2030, que apresentará o estudo em apreço. Tem a palavra. Muito bom dia a todas e a todos. Alguns agradecimentos, se me permitem. Excelentíssimo Senhor Secretário Regional das Finanças, Dr. Duarte Freitas, permita-me, em primeiro lugar, agradecer o acolhimento e a sessão que prepararam para apresentar os nossos resultados e a oportunidade que foi dada à Tecnopolis de coordenar este exercício. Excelentíssima Senhora Presidente do IDR, Doutora Maria João Monte, e em sua pessoa agradecer a todo o Conselho Diretivo a oportunidade deste exercício e, sobretudo, o empenho e a proximidade pessoal que foi dada a este processo. Sem o seu apoio e sem a magnífica equipe que tem no IDR e que tem a responsabilidade de coordenar, este exercício não teria sido possível. Neste particular, permita-me agradecer à doutora Patrícia Chaves, a incansável, e à equipe que a acompanha, a incansável disponibilidade que teve para connosco em todos os momentos deste exercício. Uma palavra de agradecimento também aos representantes do Comitê de Acompanhamento aqui presentes, ao grupo de acompanhamento e ao feedback que foi dando ao longo dos vários relatórios, às demais secretarias regionais aqui presentes, aos organismos intermédios do Madeira 2030 e todos os seus técnicos, às entidades públicas, entidades setoriais, aos beneficiários envolvidos neste exercício. Juntos, vocês representam um ecossistema dinâmico, preocupado com a operacionalização eficaz das políticas públicas para o futuro da região
que em muitos casos sabemos tem um apoio muito determinante dos fundos geridos pelo Madeira 2030 e foi muito relevante para nós e para a equipe que acompanhou ao longo deste período ver o vosso empenho, a vossa preocupação, a vossa dedicação ao compromisso dos objetivos que estão traçados no programa e olhar para a realidade da Madeira, para os problemas da Madeira com empenho e dedicação. Bem-ajam por isso. Uma palavra final à equipe que me acompanhou neste processo, foi um prazer a coordenação. Há uma parte de back-office que vocês não assistiram, tivemos muitas horas de discussão viva e muito envolvida deste processo. Foi uma equipe que levou este exercício com muita proximidade e, portanto, agradeço à minha equipe também por isso. Antes de iniciar a apresentação dos resultados, deixem-me fazer 2 notas prévias a este exercício. Gostaríamos todos, e a equipe refletiu muito sobre isso, e o IDR sente o mesmo certamente, ter feito este exercício numa fase mais adiantada do programa. Não conseguimos apanhar nem identificar no atual momento de corte, e nós alterámos a data de corte que tínhamos previsto inicialmente no caderno de encargo, exatamente para tentar acolher uma dinâmica maior, mas não digo que é frustrante, porque não é frustrante, foi um exercício interessante, mas gostaríamos de o ter feito numa fase de velocidade de cruzeiro, com os sistemas de informação em velocidade de cruzeiro, com todas as dimensões de prioridades de política a funcionar, até para perceber as dimensões e podermos trabalhar neste exercício. O calendário do Programa Nacional de Avaliação assim o obriga e, portanto, nós cumprimos o que estava nos requisitos do caderno de encargos. Isto significa que em fases de avanço do programa nós vamos ter, e o IDR vai ter que fazer um acompanhamento mais próximo neste processo. E, portanto, este exercício que tem uma data de corte a 30/9, felizmente a dinâmica da região é muito superior à nossa capacidade de antecipar o futuro e, portanto, é bom sinal e é natural que assim seja. E, portanto, os valores que vamos analisar hoje têm que ser lidos à data de 30/9, o que significa que uma boa parte das recomendações e uma parte das conclusões já estão hoje resolvidas e, portanto, este exercício também tem isso, ajudar o processo, ajudar a decisão e avançar nessa dinâmica. Finalmente, uma questão decorrente também deste trabalho interno da equipe e da articulação com o IDR, na triangulação das fontes de informação e todos os instrumentos que utilizamos para esta avaliação, sobretudo entre entrevistas e focos grupos, percebemos que junto dos beneficiários do ecossistema da Madeira existem dimensões diferentes de percepção. Quer do lado dos beneficiários, quer do lado da autoridade de gestão. Pessoalmente acho que é uma questão de informação assimétrica, todos têm razão, então estamos a fazer leituras diferentes. E, portanto, estas percepções às vezes têm que ser esbatidas neste processo. E, portanto, temos alguns beneficiários a dizer que a burocracia é muito superior ao desejável, mas a burocracia cumpre os regulamentos e, portanto, temos que encontrar aqui esse equilíbrio. O que é que entendemos enquanto equipe é que existe capacidade e reforço e competências na região para superar esse exercício, limitar estes constrangimentos e reforçar esta dimensão de informação assimétrica. Durante todo o processo foi referido, e nós vamos apresentar essa nota, a necessidade do reforço da capacitação regional. Não olhando a capacitação no âmbito da Academia dos Fundos e de todo o programa que o Portugal 2030 tem para estas dimensões, mas adaptando à realidade regional. Isto passa também as dimensões da comunicação, as dimensões da participação, o envolvimento. Eu julgo que esse aprofundar e esse desenho de um programa de capacitação para a escala regional pode atenuar significativamente estas assimetrias e encontrarmos formas mais capazes de estarmos todos dentro do mesmo contexto. Posto isto, e passando, espero que agora o comando funcione. Ok. Passando à nota dos resultados deste relatório. O objetivo geral desta avaliação prendia-se com a análise em que medida a implementação do programa está a decorrer de acordo com o previsto e considerando o ritmo de implementação e execução registados,
se está a contribuir para a maximização dos resultados esperados, identificando eventuais dificuldades encontradas na operacionalização, nos diversos apoios e ou antecipando potenciais desvios na concretização desses objetivos. Depois tinha um conjunto de objetivos específicos, saber se o programa está a dar resposta às necessidades, mesmo com alterações de contexto, desde o processo de programação e da aprovação do programa, como disse o Sr. Secretário Regional, tivemos vários acontecimentos que nos levaram a essa alteração de contexto. Saber se os mecanismos de gestão são adequados, incluindo a monitorização e a avaliação. Saber se as ações são coerentes entre si e com outras medidas de política e instrumentos, e, portanto, tivemos aqui, como o Sr. Secretário também já referiu, um conjunto de sobreposições, não de duplo financiamento, isso, os conceitos são muito relevantes. Não estamos a falar de um duplo financiamento, estamos a falar de uma sobreposição de tipologias ou temporal ou de tipologias que criou pressão sobre os beneficiários da Madeira, de se vamos responder ao fecho do 2020 ou se vamos responder a projetos semelhantes do PRR, perdemos nossa capacidade técnica, recursos humanos e recursos financeiros para poder pensar em projetos no âmbito do Madeira 2030. E, portanto, essa dimensão é relevante, assim como é relevante a Madeira poder articular com outros programas que não vêm buscar ao envelope da Madeira um conjunto de intervenções que, sendo elegíveis noutros programas, deverão fazer essa coerência com as ações da Madeira. Finalmente, saber se o ritmo de execução permite alcançar os objetivos e as metas estabelecidas e como é que podemos, e esse foi um exercício, portanto, como disse, o corte é 30/9 e, portanto, já não apanhamos a efetivação da reprogramação que foi concluída e, portanto, nas recomendações e nas conclusões, essa reprogramação está implícita, mas não estava concretizada porque não estava ainda aprovada pela Comissão, mas notas sobre essa dimensão. Para esse exercício, a Autoridade de Gestão da Madeira desenhou, com base no que foi as normas e as propostas da ADC, um caderno de encargos um bocadinho mais exigente do que aconteceu noutros exercícios de avaliação de outros programas regionais, com mais algumas subquestões, e, portanto, nós definimos 13 questões de avaliação, ou estavam definidas 13 questões de avaliação, 29 subquestões, e, portanto, nós não vamos trazer esse detalhe para não tornar pesada esta apresentação, mas aconselhamos e incentivamos a que seja lido o relatório, até para fazer essa análise mais fina. Naturalmente, este grupo de questões respondia a 4 pilares: à questão da relevância, coerência, eficácia e eficiência operativa, e, portanto, é dentro dessas dimensões que nós nos vamos centrar. Portanto, muito brevemente, o enquadramento metodológico, provavelmente é pouco visível, mas só para percebermos, nós estamos a chegar ao final do exercício, à quarta etapa da segunda fase. Portanto, nesta fase era suposto fazermos este exercício de um workshop mais alargado, apresentando as conclusões e recomendações. Naturalmente que a Autoridade de Gestão está disponível a receber todos os contributos até ao encerramento do último relatório final e das peças de comunicação que vamos ter que fazer, que é o que falta agora neste exercício. Isto implicou uma primeira fase, uma primeira etapa de um relatório inicial com a metodologia, com o reforço da metodologia e com o acerto da metodologia, um segundo relatório intermédio, já com as primeiras conclusões, porque a Autoridade de Gestão, até para efeitos da reprogramação, nos tinha pedido para fazermos uma avaliação de um conjunto de questões prioritárias nesta primeira fase e que serviram de apoio ao exercício da reprogramação e que teve o parecer do grupo de acompanhamento, e este relatório final que foi entregue suporta agora a análise de todas as questões e subquestões de avaliação. Também de acordo com o caderno de encargos, nós tínhamos um conjunto significativo de instrumentos e a maior parte dos presentes e dos rostos presentes esteve envolvido nesse exercício. Fizemos um conjunto de inquéritos, um conjunto de levantamento de documentos que são disponibilizados e que regem o compliance do programa. Fizemos um conjunto de entrevistas, fizemos um conjunto de focus group triangulando esta informação. Lançámos um inquérito aos beneficiários, também cruzámos essa informação e, portanto,
Desta análise conjunta, e depois o caderno de encaixe também pressupunha um conjunto de exercícios da teoria da mudança e, portanto, hoje os exercícios de avaliação liderados pela ADC têm essa componente. A teoria da mudança ajuda-nos a perceber como é que podemos estruturar o percurso das políticas públicas nessa análise. Nós fizemos esse exercício e a doutora Teresa Evaristo está aqui, foi responsável por uma boa parte desse esforço. Revisitámos a teoria da ação que levou à programação do programa e, portanto, tentámos reajustá-la um bocadinho à base desta análise para ajudar a autoridade de gestão também a perceber onde é que deve criar peso nos diferentes passos que a teoria da ação permite. E fizemos 3 exercícios que estão em anexo ao nosso relatório sobre a teoria da mudança em 3 dimensões de política. Nos TESPs, na qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade, e no investimento empresarial produtivo. São exercícios que devem ser trabalhados agora pelas entidades que têm a responsabilidade na política e como o próprio conceito da teoria da mudança impõe, estes não são exercícios fechados, são exercícios dinâmicos e, portanto, esse é o exercício de trabalhar com as entidades da política pública e com a autoridade de gestão e com a entidade de tutela a aplicação das políticas para ir ajustando os instrumentos que temos nesse exercício. Passando esta fase mais metodológica. Portanto, só os grandes números, como disse, temos que ler este exercício que vamos apresentar hoje à data de 30/9. Felizmente, e a doutora Maria João há bocadinho partilhou comigo, e o senhor secretário também já referiu, a dinâmica de 30/9 até hoje é significativa em termos de compromisso, sobretudo em termos de candidaturas decididas, que essa era uma questão e também tem uma parte de responsabilidade nos sistemas de informação e na sua maturidade, e, portanto, tudo isto está numa dinâmica muito positiva e é relevante para a Madeira. Fizemos 23 entrevistas, 7 focus group, 3 estudos de caso, e, portanto, eles estão todos documentados no nosso exercício. Foi, como disse, um exercício muito gratificante neste processo e tivemos 161 respostas válidas. Tivemos muito mais respostas, mas algumas não tiveram que ser excluídas por questões metodológicas. Tivemos 161 respostas válidas ao inquérito, cerca de 11% do universo. Sendo importante recordar que uma boa parte destas candidaturas tem a ver com os sistemas de incentivos e com o apoio ao funcionamento e, portanto, da responsabilidade do IDE, que são o peso grande entre os beneficiários que temos neste contexto. Isso permite agora passar um bocadinho para os resultados da avaliação, mas antes queria só deixar 2 notas. O senhor secretário já fez o favor de identificar um conjunto de constrangimentos que nós também temos identificados à frente, mas eu fico mais aliviado nessa parte. Mas há um conjunto de limitações que este exercício tem, como disse há pouco. Ainda não estamos numa velocidade de cruzeiro, as conclusões que retiramos têm evidência robusta, com base em todos os instrumentos que utilizamos, estão condicionados pela fase de implementação e pela informação que estava disponível para este exercício. Nas principais limitações, nós identificamos estas 3 dimensões: a maturidade dos projetos e o que isto significa em termos do que pode ser o programa em velocidade de cruzeiro, a execução ainda em curso e, portanto, com as limitações que isso significa, e depois, e essa foi uma discussão muito interna à equipe, nós podemos tirar conclusões por dimensão de política. Os projetos ainda são muito heterogéneos e não temos ainda uma tendência e uma dimensão clara de execução. Temos aqui um problema que também vou chamar à frente. Nós só estamos, por via do sistema de informação, a reportar resultados finais com o pedido de encerramento dos projetos e, portanto, como temos poucas operações encerradas, não temos essa medida e, portanto, esse é um trabalho que tem que ser feito de encontrarmos indicadores intermédios para podermos avaliar estes processos. E isto limita, de alguma forma, termos leituras transversais e, portanto, isto implica, durante os próximos tempos, olhar para algumas dimensões de política crítica e fazer esse exercício. Mas, como disse, face à robustez dos instrumentos que utilizamos, as conclusões são viáveis, são fiáveis e devem ser, sobretudo, encarados como suporte à decisão para a evolução do programa
nos próximos passos. Como disse, à data de 30/9, este era o exercício, felizmente hoje largamente ultrapassado. Tínhamos 322 milhões de dotação a concurso dos 760 do programa Madeira 2030, 83 avisos, hoje temos 95. Tínhamos aqui uma limitação nas operações decididas, tínhamos 320, hoje já temos 564, portanto temos uma clara evolução deste processo. Também como foi referido, há aqui tínhamos já 19,6% de taxa de compromisso, o que é relevante, sobretudo face às questões de arranque que foram identificadas aqui pelo senhor secretário, e portanto tínhamos uma dinâmica importante, sempre com esse estrangulamento de olhar para a regra do N+3 e de encontrar formas de cumprir a regra do N+3, que a autoridade de gestão, com a sua flexibilidade e com a capacidade que teve na reprogramação, conseguiu ajustar e ajustar face às dinâmicas que a realidade apresentou. E naturalmente que esta dinâmica é heterogénea, esta dinâmica não é igual em todos os eixos. Nós tínhamos aqui um problema com o eixo 3, com o objetivo política 3, tinha a ver com as questões tecnológicas associadas ao ferry, que a reprogramação resolveu. Tínhamos aqui algumas dimensões no OP5, quer pelo arranque da ITI urbana, que depois vamos falar com mais pormenor, mas com algumas outras dimensões relevantes, e, portanto, a reprogramação acabou por uniformizar algumas destas dinâmicas e, naturalmente, ali aparece o Fundo Social Europeu com uma execução muito acima do que era o histórico da execução da Madeira. Isso também teve a ver com o facto de, nesta instabilidade política e na impossibilidade de aprovar os regulamentos específicos, o Fundo Social Europeu já tinha caminho para fazer e, portanto, fez, e eram medidas de continuidade e políticas de continuidade que não podem ser interrompidas. A outra dimensão relevante, apesar de todos os constrangimentos, no OP2 já tínhamos ali uma dinâmica muito relevante, mas como disse, este era o retrato a 30/9, que hoje está, felizmente, num patamar muito mais favorável. Na definição das conclusões da avaliação, nós temos aquelas 4 dimensões que as 13 questões e as 29 subquestões traziam, e nós acrescentámos aqui 2 dimensões de análise que vamos fazer. Uma que tem a ver com os instrumentos territoriais, e antecipando um bocadinho, quem lê, e mesmo hoje o programa depois da reprogramação, quem lê o texto do programa viu que havia uma aspiração na fase de programação associada ao instrumento territorial integrado, que foi pela primeira vez implementado na Madeira, ao contrário do histórico que temos no continente. Mas que era um exercício que trazia um conjunto de ambições e de preocupações. Ele é referido várias vezes em várias dimensões ao longo do programa. Acho que lhe demos no texto do programa até um peso que ele depois se ajustou de maneira diferente, mas é um exercício de aprendizagem e essa é uma parte muito relevante. E parabéns à Madeira por arriscar fazer coisas diferentes, e estamos todos a aprender, e portanto esse é um exercício multinível, e esse foi o foco da avaliação que fizemos neste instrumento. E depois uma dimensão que não aparece nos outros exercícios do continente e que é sempre muito complexa, que é a questão do valor acrescentado europeu, mas nós não fugimos à questão e tentámos, de alguma forma, com o exercício que tínhamos e com os dados e com os poucos dados que tínhamos, fazer este exercício. É sobretudo uma dimensão de impacto que deve ser medida no final do programa, numa avaliação ex ante, mas não foi, nós de qualquer das maneiras abordámos o tema e pusemos esta questão. Deixando se calhar agora só algumas dimensões de conclusões deste exercício. Primeira conclusão, a estrutura e os objetivos e as tipologias do programa Madeira 2030 são globalmente adequadas e proporcionais às necessidades diagnosticadas dos grupos-alvo e do território. Esta conclusão geral sustenta-se num conjunto de abordagens que fomos fazendo e de observações que fomos fazendo. Como disse, o relatório é muito mais rico do que este resumo que aqui trago. Do lado direito, temos um conjunto de evidências-chave que eu não vou comentar, mas foram algumas notas das evidências da triangulação que fomos fazendo.
Há um reforço significativo em áreas da inclusão social, emprego jovem, qualificação, saúde e transição climática, face ao desempenho que tínhamos à data de corte. A reprogramação proposta, que foi aprovada em outubro, portanto fora da data de corte, reforça a articulação com os desafios regionais e com as prioridades europeias. Como devem saber a maior parte de vós, a Comissão lançou um conjunto de novas prioridades e que a Madeira, em boa hora, acolheu, em particular a integração da habitação, que já não tinha cabimento, quer por valor, quer por dimensão do problema, no PRR, e, portanto, essa é uma dimensão. É provável que no fecho do PRR outras dimensões possam ter que vir bater à porta do programa regional, portanto, isso há de ser alvo de uma nova reprogramação futura, mas são dimensões de intervenção relevantes para a qualidade de vida dos madeirenses e do território, portanto, essa é uma dimensão relevante. Naturalmente, ainda persistem algumas lacunas na área, como na economia do cuidado, na bioeconomia e na educação ambiental. Há algumas dimensões de estímulo à procura que é importante fazer, e há ainda alguma necessidade de acolher o impacto que a inflação gerou, sobretudo na dimensão da construção, porque alterou profundamente os valores e vai alterar os indicadores a que queremos chegar. E esta é uma dimensão que já foi sinalizada por várias vezes à Comissão e que a Autoridade de Gestão está consciente, e a Comissão também, e que colocam alguma pressão sobre o programa e, portanto, temos que encontrar mecanismos para este exercício. Mas, como disse, globalmente as dimensões estão adequadas e há flexibilidade para essa abordagem. O programa da Madeira é globalmente coerente, assegurando um alinhamento interno e complementaridades externas com outros programas e outros instrumentos. Naturalmente, à data de corte, como disse, tínhamos aqui uma questão no OP3 que já expliquei, e a OP5 tinha um arranque ainda tardio face aos avisos que estavam previstos no âmbito das ITIs e nas outras dimensões do OP5. E tínhamos esta sobreposição que também o Sr. Secretário já referiu, da taxa de esforço e de compromisso dos recursos perante os projetos do PRR, que não tinham só um prazo mais adequado, e é preciso dizer, tinham uma taxa de financiamento muito mais interessante e, portanto, podem receber a 100%, as pessoas não vão fazer o investimento da contrapartida nacional, nem faria sentido para a região, nem para o tesouro da região, para o orçamento da região, fazer esse exercício. E, portanto, temos uma estrutura coerente entre objetivo e tipologias de ação, com forte alinhamento face aos desafios da região autónoma, uma articulação com outros instrumentos, sobretudo com o PRR, InvestEU e o Sustentável 2030, que é positiva e que tem que ser explorada, porque o Sustentável 2030 também tem problemas de execução e, portanto, é natural também venha buscar projetos das suas áreas temáticas à Madeira, portanto, essa articulação é importante. E depois temos estas competições por domínios e por tipologias que eu julgo que, encerrando o PRR no prazo que supostamente estava previsto, vamos ver se isso depois se verifica, se estas dimensões são relevantes e como é que nós podemos depois ajustar. E, portanto, essa é a flexibilidade que a Autoridade de Gestão tem que ter e tem tido para fazer essa articulação. As questões mais relevantes, e tínhamos aqui, como veem ali, 6 ou 7 questões relacionadas com a eficiência operativa, e este era exato o cerne desta avaliação, e por isso eu aqui trago mais conclusões do que nas questões anteriores. Os procedimentos, modelos de gestão e mecanismos de controle que suportam a implementação do programa são satisfatórios, embora com margem de melhoria, e portanto também é bom porque isto são desafios que a doutora Maria João gosta de abraçar. Nomeadamente a questão da simplificação administrativa e, portanto, foi muito relevante em alguns dos beneficiários e identificaram a questão dos custos simplificados e a transformação de algumas medidas em custos simplificados, sobretudo no Fundo Social Europeu, correu muito bem e, portanto, tem uma abordagem muito positiva. É um exercício complicado de montar o modelo, mas eu julgo que vale a pena pensar e equacionar se algumas das medidas que estamos a trabalhar e que têm um peso administrativo muito significativo para os organismos intermédios e para a autoridade de gestão, se não podiam ser trabalhados em termos de medidas simplificadas. E a questão dos sistemas de informação tem sempre este problema. Nós começamos no início do quadro, quando estamos a chegar ao fim, os sistemas estão quase perfeitos. Tem aqui sempre alguns entraves e algumas dimensões, sobretudo no ciclo de vida dos projetos,
e nas várias fases de comunicação com os beneficiários desse processo. Nesse contexto, permitam-me só ilustrar aqui algumas dimensões de conclusões. Uma boa capacidade de mobilização da procura em volume e em qualidade, porém uma baixa taxa de decisão em algumas dimensões e, sobretudo, nas questões do funcionamento, o que inflaciona o número de candidaturas por análise, mas que está em vias de ser resolvido. Os procedimentos administrativos na fase de candidaturas são eficazes, mas com uma burocracia e morosidade acima do desejável. E isto é sobretudo sentido pelos beneficiários do lado do setor privado, que se queixam mais do que o setor público, mas, como disse, são assimetrias de informação que temos que resolver. O balcão dos fundos e o trabalho que a ADC tem feito em articulação com as autoridades de gestão é interessante, tem muito por explorar e, portanto, tem que ser trabalhado em conjunto com o ecossistema. Portanto, é um potencial que vale a pena explorar. A capacidade dos beneficiários é determinante e, portanto, beneficiários mais experientes e com maior dimensão têm tido candidaturas mais robustas e, portanto, o reforço, como falámos, do roteiro da capacitação e da mobilização de todos os atores em vários domínios, e para isso é preciso que o IDR tenha recursos para ir para o terreno trabalhar estas dimensões e comunicar estas dimensões, assim como os organismos intermédios, e, portanto, é relevante e não é desplicente. Os critérios de admissibilidade é uma questão que deixamos à região para equacionar. Neste momento, a taxa de reprovação por questões de admissibilidade ou pelos critérios de avaliação é muito baixa e, portanto, não significa pouca procura e, portanto, a procura existe e pode ser estimulada, pode ser sempre melhorada, mas existe. Nós temos que perceber se estamos a afunilar e a trazer as candidaturas que queríamos para as transformações que desejamos. E, portanto, isso é uma questão que depois tem que ser trabalhada até numa fase mais de maturidade do programa, mas que vale a pena repensar. E para a verba que está em jogo, faz sentido pensar algumas dimensões se estamos a ter aquilo que queríamos ter. O acompanhamento das operações e os mecanismos financeiros parecem suficientes e eficazes. A adoção de custos simplificados, como disse, pode ser relevante em algumas dimensões. O sistema de indicadores é coerente e adequado à monitorização, tem algumas limitações, porque temos uma subutilização de indicadores de acompanhamento e precisamos ter uma granularidade maior dos indicadores para dar mais capacidade à autoridade de gestão para ser flexível na gestão das decisões e na indução da procura. A monitorização dos indicadores tem este processo que disse há pouco, de ser apenas coletado no final e, portanto, a ADC, na entrevista que fez connosco, disse que estava a desenvolver um conjunto de templates para poder fazer o acompanhamento físico das operações antes de chegar ao fim. Isso também implica, do lado da Madeira e das unidades de gestão da Secretaria Regional, ter uma outra proatividade, não apenas para o reporte financeiro, mas também para o reporte físico. E isso depois também obriga a trabalho de casa do lado da região. Mudança nos sistemas de informação exigem competências específicas e, portanto, o plano de capacitação tem que ser contínuo, ajustado à realidade regional. Um modelo de delegação de competências nos organismos intermédios é globalmente adequado, com ganhos claros de eficácia e de proximidade aos beneficiários. O funcionamento formal e a abrangência institucional das temáticas abordadas pelo Comitê de Acompanhamento são adequados. O Comitê de Acompanhamento foi também uma área de muito debate dentro da equipe. Tem um funcionamento formal e é importante. Há aqui uma nota relevante. O IDR tem, e por todos os beneficiários e por toda a verbalização, tem uma atitude muito proativa e muito próxima dos beneficiários e das políticas. Isso é muito importante numa região que é pequena, em que todos se conhecem, ou quase todos se conhecem, portanto, essa relação próxima tem resolvido muitas questões e antecipado muitos problemas. Não deixa de ser necessário haver uma dimensão formal de algumas destas dimensões. E, portanto, o comitê pode ser o local, é muito alargado, já houve uma revisão, já houve esse trabalho, e é muito relevante. Todos os atores conhecem esse efeito.
houve uma manifestação, nós tentámos encontrar soluções, mais do que problemas, porque ninguém identificou problemas concretamente, mas tentámos encontrar soluções que possam ajudar a este envolvimento, à redução destas assimetrias de informação e a um trabalho mais próximo. Tivemos algumas sugestões muito interessantes dos beneficiários e das entidades públicas que participam no comitê, nomeadamente criar alguns grupos temáticos que façam acompanhamento entre comitês, porque é muito importante o comitê na formalização de explicar à Comissão que o ecossistema está a funcionar, que há responsabilidade pelas ações e que há um conjunto de auscultações adequadas. Mas entre comitês poder haver, no formato digital, porque ninguém quer ir para salas querem formato digital, mas pegando em temáticas, e a autoridade já tem feito, convidando alguns parceiros a fazer exercícios diferenciados no âmbito do comitê, fazendo temáticas, convidando outros parceiros que não estão no comitê para esse exercício. Tudo isso tem sido tentado, mas encontrar, se calhar, algumas temáticas relevantes, as tais bandeiras que a Madeira tem que assumir e ter alguns grupos de acompanhamento mais próximos dentro desta formalidade. E, portanto, o informal funciona, mas perceber ao abrigo do comitê, algumas destas dimensões podiam ser relevantes. Mas, como disse, foi muito interessante ver o empenho de todos os parceiros neste debate e da preocupação de encontrarem soluções e não problemas. A eficácia do programa Madeira 2030 nesta fase inicial de discussão foi globalmente condicionada pelo arranque lento e já foram explicadas algumas dessas dimensões. Os atrasos à data de 30 de novembro não estavam totalmente recuperados, mas havia um plano de aceleração dos processos e ele é visível, aliás, nos resultados que eu falei há bocadinho, já à data de hoje, e, portanto, esse exercício está a acontecer. Tínhamos um conjunto de questões que já foram aqui abordadas e não vou repetir. Houve no primeiro semestre de 2025 uma grande aceleração no número de avisos abertos. A execução financeira estava abaixo do histórico face a esses constrangimentos, mas como disse, quer a reprogramação, quer este exercício de aceleração, quer a reprogramação que foi feita, cumpriu estes requisitos e, portanto, à data de hoje, estas questões estão ultrapassadas e bem ultrapassadas. Como disse, nós depois trouxemos aqui estas duas questões diferentes para a abordagem. A primeira questão, o instrumento territorial integrado, foi negociado e foi muito debatido na fase de programação. Foi decidido avançar para a implementação em duas dimensões, na área urbana do Funchal, articulando Câmara de Lobos e Santa Cruz, em uma intervenção em Porto Santo. São duas realidades distintas, são duas aprendizagens distintas. É um exercício bottom-up que deve ser articulado. Provavelmente o exercício de capacitação que devia ter sido feito antes precisa de ser oleado, precisa de ser trabalhado. Há municípios mais pequenos e municípios maiores com entendimentos diferentes das políticas públicas, mas eu acho que é um caminho relevante para a região, tentar olhar para dimensões onde as questões da subsidiariedade fazem sentido e onde é que a intervenção dos municípios acrescenta valor face à capacidade que as secretarias regionais têm para essa intervenção. E, portanto, é uma responsabilização multinível, porque também passam responsabilidade para o território, para os executores do território. É um processo de capacitação foi assimétrico, mas é um exercício de aprendizagem. Portanto, sobretudo na questão de Porto Santo, houve uma manifestação de alguma necessidade de maior acompanhamento do lado da autoridade de gestão, e a autoridade de gestão está disponível para esse exercício. E, portanto, é encontrarmos esse ponto de encontro e, sobretudo, numa fase em que já temos que estar a começar a pensar o que é que vai ser a nova geração de programas para o pós-27, pensarmos que instrumentos e que medidas é que vamos fazer. A Comissão, como sabem, está a centralizar muitas das medidas em agendas europeias. Isso não corresponde em nada com as particularidades de alguns territórios nacionais, e em particular com as regiões ultraperiféricas. E nós temos que encontrar em alguns destes instrumentos a capacidade de mostrar à Comissão de que a política de coesão também se faz neste desenho de proximidade e no ajustamento dos instrumentos, com muita autonomia das regiões, mas muito focada em temáticas de fazer acontecer e demonstrar um bocadinho que os problemas não se esgotam, infelizmente, para a realidade no limite administrativo dos municípios.
Portanto, eles são transversais e muitas das questões, e como vimos na IT do Funchal, muitas das questões da mobilidade do Funchal têm que ser resolvidas nos concelhos limítrofes e, portanto, e tem que ser uma abordagem integrada, com articulações integradas, independentemente das correlações políticas que estão em cima da mesa, os problemas e os cidadãos são muito mais relevantes do que isso, e, portanto, encontrar estas sinergias e este trabalho conjunto. Isto tem que ser trabalhado em conjunto com a autoridade de gestão e fazer esse reforço. Isso ficou claro, acho que foi um debate interessante e as conclusões que estão no estudo são muito relevantes para esse processo. Finalmente, as questões do valor acrescentado europeu. Nesta fase existem ainda poucos sinais para fazer esta dimensão, mas há sobretudo duas dimensões que são relevantes. O efeito de volume, e portanto o papel de integrador das abordagens e a capacidade de integrar algumas dimensões transversais são importantes, e em vez de estarmos a atomizar as intervenções das entidades públicas e setoriais. E a questão da ITI acabou por, na lógica dos processos e do valor acrescentado, trazer uma dimensão importante. E, portanto, estes são alguns efeitos estruturais e depois temos, como é normal, a noção perfeita de que se muitos destes projetos não tivessem o suporte dos fundos, provavelmente não aconteciam ou não aconteciam no ritmo que estão a acontecer. Portanto, isso é relevante. É uma visibilidade importante para o papel do programa nas políticas públicas da Madeira. Naturalmente, há um esforço grande do programa do governo, da articulação com os vários instrumentos, para que isto seja tudo consequente, de haver esta integração entre o PDES, o PIDAR, estas intervenções articuladas no território. Isso cria este efeito alavanca sobre os investimentos. E depois temos que encontrar os investimentos diferenciadores que vão pôr a bandeira de distinção nas ações da Madeira, para que também os beneficiários possam perceber qual é o papel dos fundos neste exercício. E, portanto, na prática, a base do valor acrescentado europeu é tentar perceber o que é que este efeito de alavanca provoca e não aconteceria se não estivessem cá estes efeitos. Não é tanta a importância quantitativa que lhes queremos dar, também se pode medir no final e percebemos qual é o peso que os fundos tiveram nessa intervenção e o que é que isso também significou em tirar peso do orçamento da Madeira e poder transformar noutro sistema de apoio, mas é sobretudo o efeito alavanca e a dimensão de volume que isso pode trazer. Posto isto, eu vou deixar um conjunto de recomendações, nós vamos detalhar, há um conjunto de sub-recomendações que estão no relatório, mas eu deixaria aqui algumas notas das recomendações, como disse, à data de 30/9, felizmente algumas delas já no follow-up das recomendações pode dizer que já estão cumpridas e já têm um plano de intervenção, e que têm alguns destinatários, não necessariamente a região autónoma, alguns extravasam o papel da autoridade de gestão, mas que são importantes sinalizar até para dar força à gestão do programa para poder reclamar algumas destas dimensões. Naturalmente, finalizar a reprogramação do programa, essa já está cumprida e, portanto, também não dependia só da autoridade de gestão, que entregou em tempo os documentos, dependia da DG Régio. O reforço e a articulação das estratégias funcionais entre programas, sobretudo num contexto pós-PRR, e, portanto, temos que equacionar a necessidade de olhar para os limites, poder transitar alguns projetos entre programas, fazer uma gestão mais adequada desse exercício. E, portanto, como eu disse, nós dividimos estas recomendações em 7 domínios, portanto, esta tem a ver com a coerência e com a programação. Uma segunda dimensão de recomendações ligadas à execução e operacionalização, alavancar a execução do programa e, portanto, reforçar os recursos para a agilização e decisão das candidaturas e, portanto, pôr este sistema em velocidade de cruzeiro para diminuir os gaps entre a submissão das candidaturas e a decisão e, portanto, isto também é importante, sobretudo, para o desenrolar dos projetos, incrementar o ritmo de certificação da despesa, e isso depois também tem a ver com os sistemas de informação e com a capacidade de poder validar esses exercícios e, naturalmente, com os recursos afetos ao ecossistema para esta dimensão. Reforçar, e esta é mais uma recomendação que felizmente também já vai sendo atenuada, embora o Plano Nacional de Avisos não está na total dependência e controle da autoridade de gestão como ela gostaria,
mas há um princípio de preocupação de identificar avisos temáticos, esses avisos depois têm uma data de saída, o trabalho das autoridades de gestão de proximidade, como eu referi há bocadinho, provavelmente teria outro calendário e outro ajustamento em função das necessidades dos atores e, portanto, dentro das possibilidades do que a autoridade de gestão tem feito, tem acertado isso. No início não foi bem assim, havia alguma imprevisibilidade e isso provocou aqui alguma percepção do lado dos beneficiários dessa irregularidade, mas julgamos que esta recomendação também está basicamente cumprida. Promover a articulação da estratégia, a articulação estratégica com a RIS3 e, portanto, a questão da descoberta empreendedora que está em curso na região vai trazer, no fundo, a identificação de desafios para o futuro e desafios emergentes que podem ser acolhidos em sede de avisos temáticos e de convites e, portanto, esta é uma dinâmica importante e é, sobretudo, uma dinâmica importante tendo em conta aquilo que é o pós-27 e a responsabilidade na agenda da competitividade e os desafios que são feitos a um território como a Madeira tem muito do seu esforço concentrado na atividade turística e, portanto, pensar um bocadinho para além disto e perceber quais são os domínios em que a investigação, os empregos de futuro, todas estas dimensões estejam articuladas com aquilo que é a procura emergente e aquilo que pode ser o resultado dessa procura. Um conjunto de recomendações em relação ao processo e sistemas de informação, como também neste caso algumas das coisas já estão a acontecer. A redução da carga burocrática não depende só da autoridade de gestão, depende da articulação e há uma entidade junto à ADC para a simplificação, sendo que às vezes a simplificação ainda implica mais dimensão de papéis, mas estamos a trabalhar e a própria Comissão tem essa consciência. Rever os critérios de funcionamento, sobretudo, e condicionar as vantagens de estudar as metodologias de custos simplificados, reforçar a operacionalidade dos sistemas de informação e, portanto, ativar algumas destas dimensões. Hoje em dia, a maior parte das autoridades estão a olhar para a inteligência artificial, não para substituir o parecer técnico e informado dos técnicos e da experiência dos recursos humanos associados ao ciclo de vida dos projetos, mas sobretudo para simplificar um conjunto de atividades de verificação e de articulação que são importantes e que podem reduzir significativamente o tempo de análise das candidaturas. Recomendações para as questões da comunicação e capacitação dos beneficiários. O reforço da equipe de comunicação da AG, essa foi uma nota que o Dr. Donato nos apresentou também com algum relevo e, portanto, eu acho que estas dimensões podem ajudar a tal redução da assimetria, apesar de todo o esforço que é feito e todo o empenho que é feito cada vez que é lançado um aviso em sensibilizar, quer por parte dos OIs, quer por parte da autoridade de gestão neste processo, o reforço da capacitação dos beneficiários, sobretudo na configuração de um roteiro regional, independentemente das iniciativas nacionais, um conjunto de recomendações para a monitorização e, sobretudo, a uniformização e a granularidade de indicadores para suporte à decisão, indicadores de acompanhamento, o olhar para a dimensão das ITIs, eu volto a seguir às ITIs sobre essa dimensão, antecipar processos de recolha de informação e os momentos de recolha, ponderar a utilização aqui da inteligência artificial não na admissibilidade e na simplificação da análise, mas sobretudo olhando para o histórico do que é o histórico destes processos em quadros anteriores, poder, no fundo, de forma preditiva, fazer alertas à autoridade de gestão, dizer, bom, se isto se mantiver neste percurso, há aqui coisas que podem não correr bem ou podem não chegar aos resultados que gostávamos de alcançar. Um conjunto de recomendações para o modelo de governação, atuar sobre os pontos críticos da delegação de competências nos OIs, reforçar mecanismos de partilha de informação entre AGs e OIs e continuar a trabalhar nesse domínio que já tem o seu percurso, reforçar a utilidade estratégica do Comitê de Acompanhamento, como disse há pouco, sobretudo nesta lógica do acompanhamento e consolidar os grupos de trabalho para essa intervenção,
E, finalmente, uma recomendação relativa aos instrumentos territoriais e que propõe, no fundo, um acompanhamento mais próximo do IDR nesse exercício e, sobretudo, na questão da monitorização. Os indicadores que foram propostos para a contratualização, como tinham que ser, correm aos indicadores que estavam no programa e, portanto, respondem às tipologias que foram mobilizadas pelo ITI, não respondem à dimensão estratégica que o programa lhe atribuiu enquanto instrumento. E, portanto, mas nós também não temos que reportar esses indicadores para o sistema, até porque o sistema não o reconhece, mas temos que encontrar internamente alguns destes indicadores para perceber como as vantagens e a dimensão que estes instrumentos podem trazer até para essas lições futuras de aprendizagem. Este é o nosso contributo para este exercício. Como disse, encontrei um ecossistema vibrante, empenhado, preocupado, disponível para auxiliar a tutela e a autoridade de gestão, com capacidades e, portanto, entendo que estão reunidas todas as condições para que este exercício corra bem. Só 2 ou 3 notas finais para este exercício. E olhando também para aquilo que foi o resultado do apuramento dos inquéritos. A estrutura de gestão é globalmente adequada, quer nos níveis de delegação de competências nos OIs, quer nos ganhos de eficácia e de proximidade com os beneficiários. O programa da Madeira é globalmente adequado às necessidades que foram desenhadas e tem flexibilidade para ajustar essas áreas. Naturalmente ainda há áreas a trabalhar, mas esse é o percurso. O Comitê de Acompanhamento tem feito o seu papel formal e nós definimos um índice, a doutora Teresa também nos ajudou a definir um índice de análise das deliberações e do reporte e, portanto, é muito favorável a essa questão e, sobretudo, as questões de transparência associadas ao processo. Pode ter, então, este exercício mais fino entre comitês. O desempenho é relevante, não é e os problemas de atraso da execução não é um caso único na Madeira, é um caso do PT 2030 e, portanto, é um processo sistémico. A Madeira conseguiu encontrar alguns mecanismos de mitigação que aceleraram o processo até face a outras regiões. Portanto, quando nos comparamos a execução da Madeira com o resto do continente, há um conjunto de fatores que não deviam estar lá nessa equação, mas é bom para irmos olhando para essa fasquia e, portanto, mas o desempenho tem sido interessante e acho que vai completar todos os objetivos face ao histórico de execução. A capacidade do programa Madeira 2030 é relevante e, sobretudo, dos seus atores. E agora, olhando para esta questão das percepções que eu falei no início e olhando para os resultados do inquérito, só 4 ou 5 números podem mostrar que, afinal, há percepções que não são tidas dessa forma pelos beneficiários. 71% dos beneficiários avaliam de 5 a 6, e a escala era de 1 a 6, a adequação das tipologias e operações. 81% dos inquiridos consideram critérios de seleção claros e objetivos. A taxa de admissibilidade é elevada e, portanto, é uma das questões que tínhamos levantado há pouco. 67% dos beneficiários com projetos em execução classificam o apoio da AG como adequado ou muito adequado e 85% dos beneficiários não sentem necessidade de maior acompanhamento da AG na execução. Portanto, significa que temos um ecossistema maduro e que as coisas vão caminhando por si. Em termos de governação, o programa está alinhado estrategicamente com a RIS3, com o PNEC 2030, com o P10, com o Pilar do Social Europeu e, portanto, esse alinhamento e as tipologias estão asseguradas. Há uma boa articulação com outros instrumentos, PRR, IBSTU, Horizonte Europa, programas temáticos, e a reprogramação intercalar proativa ajustou os problemas de contexto que foram encontrados na altura e outras reprogramações se hão de seguir nesse sentido para que o futuro da Madeira seja mais risonho. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigada. Para encerramento da sessão, irá agora usar a palavra a Senhora Presidente da Autoridade de Gestão do Madeira 2030, a Doutora Maria João Monte.
Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Secretário Regional das Finanças, Dr. Duarte Freitas, Excelentíssimo Senhor Coordenador do Estudo de Avaliação da Operacionalização do Madeira 2030, Dr. António Ramos, e na sua pessoa toda a sua equipa, Excelentíssimos Senhores Dirigentes e Representantes de estruturas e serviços do Governo Regional, assim como das autarquias aqui presentes, Excelentíssimos senhores dirigentes e representantes dos nossos principais parceiros na operacionalização do Madeira 2030, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o Instituto para a Qualificação, o Instituto de Segurança Social da Madeira, o Instituto de Emprego da Madeira. Caros membros do Comitê de Acompanhamento do Madeira 2030, beneficiários do programa, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de começar por endereçar um agradecimento aos presentes que hoje se juntaram a nós, aqui, presencialmente, no Salão Nobre do Governo, e também a todos os que nos acompanham online, em particular os elementos da Comissão Europeia e da Coordenação Técnica Nacional. Esta apresentação pública do Estudo de Avaliação de Operacionalização do Madeira 2030 faz parte de um compromisso da Autoridade de Gestão. É um compromisso com a transparência de atuação. É um compromisso de prestação de contas e de valorização do impacto dos fundos europeus na região autónoma da Madeira e que se concretiza através da informação e da comunicação dos aspectos mais relevantes da operacionalização do programa. Representa, assim, um compromisso público também de empenho no aperfeiçoamento da eficiência e da eficácia do Madeira 2030, em linha com o resultado desta avaliação e das suas recomendações. Devo, pois, realçar e agradecer o empenho e o envolvimento de toda a equipa da Tecnópolis na elaboração do estudo, em particular do seu coordenador, Dr. António Ramos, a quem dirijo uma palavra especial de apreço pelo rigor, pela exigência e pela qualidade do trabalho. Nem sempre estivemos de acordo, mas isso significa apenas que todos nos dedicamos de forma empenhada àquilo que o estudo representava para cada um de nós. Isto refletiu-se no que acabamos de ver na apresentação efetuada pelo coordenador do estudo, o Dr. António Ramos. Permitam-me que relembre que o contexto complexo em que este estudo foi realizado implicou algumas cedências, talvez. A Autoridade de Gestão tinha de cumprir com a obrigatoriedade regulamentar de apresentar à Comissão Europeia esta avaliação, num calendário muito curto, ao mesmo tempo que se sabia que não tínhamos ainda dinâmica de execução suficiente para se retirar o melhor sumo deste exercício. O seu secretário e bem, e o seu coordenador do estudo já falaram do arranque tardio do programa e das condicionantes que isso representou. E neste sentido, para podermos obter os melhores resultados e ainda assim cumprir os prazos, a Autoridade de Gestão teve que optar por dividir a avaliação em duas fases, como aqui já foi referenciado. Uma primeira abrangendo o período de arranque do programa até o início da avaliação e uma segunda abrangendo o período de implementação do programa até a aprovação do relatório de avaliação intermédia. Na forma como definimos este faseamento, eu não posso deixar de fazer uma referência particular à equipa de Coordenação Técnica Nacional, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em particular à doutora Sandra Dionísio, que nos auxiliou e muito na elaboração do caderno de encargos desta empreitada. Este foi um processo exigente, que envolveu um conjunto alargado de ações, também como já cá referido e como foi bem exposto. A recolha e análise de informação, entrevistas, focos de grupo, estudos de caso, inquéritos, e contou com o envolvimento de muitas entidades, de muitos stakeholders, beneficiários, grupos de acompanhamento, entidades sectoriais. A todos vós que, de forma direta ou indireta, estiveram relacionados com este exercício, nesta oportunidade, agradeço publicamente a participação essa que se revelou extremamente importante para a qualidade da avaliação, para as conclusões e, sobretudo, para as recomendações, visando, assim, o objetivo primeiro deste exercício, que é melhorar a operacionalização do programa. Devo igualmente um agradecimento muito, muito especial aos organismos intermédios do Madeira 2030, que têm sido fundamentais na operacionalização do mesmo.
ao Instituto de Desenvolvimento Empresarial, na pessoa do Dr. Ricardo Figueira. Cumprimento toda a sua equipa e todo o empenho que têm colocado na implementação do programa. Ao Instituto para a Qualificação, na pessoa da doutora Sara Estudante, igualmente, que numa fase inicial foi fundamental para conseguirmos impulsionar o programa. Foi a primeira regulamentação que foi publicada, foi a do Fundo Social Europeu e, portanto, sobre o Instituto para a Qualificação, recaiu muito da exigência de execução no primeiro tempo de vida deste programa. Ao Instituto de Segurança Social da Madeira, a doutora Nivalda também cá presente, muito obrigada e em breve havemos de dar passos mais seguros para implementar a parte que nos falta ganhar ritmo no combate à privação material. O papel que tem desempenhado no desenvolvimento das competências que em vós foram delegadas é de destacar, seja na mobilização da procura, no apoio técnico aos beneficiários, na seleção das operações, na análise da execução, na monitorização, no acompanhamento. Essa missão tem sido desenvolvida por vós e pelas vossas equipas, sempre com muito rigor e com proximidade aos beneficiários, que é aquilo também que nos caracteriza e nos permite solucionar as questões que vão sendo colocadas e antecipar, eventualmente, problemas. Ao nosso beneficiário responsável pela execução da política pública de emprego, o Instituto de Emprego da Madeira, e à doutora Rosário Serra Alegre, cá presente, e na sua pessoa toda a equipa, agradeço a estreita colaboração, desde o apoio à preparação dos avisos, à execução, à participação nos diferentes eventos que nós temos solicitado a vossa colaboração e que sempre têm aceito e respondido a esses desafios. Muito obrigada. Agradecemos também, e particularmente, como aqui já foi falado, aos responsáveis pela operacionalização dos instrumentos territoriais integrados. Os municípios do Funchal, os municípios de Câmara de Lobos e Santa Cruz, que se juntaram. Inicialmente, esta ITI estava prevista só para Funchal e depois foi negociado para abranger a área metropolitana e os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz aderiram bem a este desafio e, portanto, a todos vós, muito obrigada por isso e por estarem envolvidos também nesta fase nova da programação regional da política de coesão. Nós, assim, procuramos consolidar competências e obter respostas mais eficazes através destas abordagens diferenciadas. Isto, naturalmente, que é um desafio de política exigente para a autoridade de gestão, naturalmente, é a primeira vez, mas também é um desafio de natureza técnica e operacional muito elevado para os municípios aderentes. Na ITI, Área Urbana Funcional do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, mas também na ITI, Vila Baleira, com o município do Porto Santo a ser a única entidade envolvida. Minhas senhoras e meus senhores, com a colaboração da generalidade das entidades às quais foi solicitado o apoio, nós chegamos ao fim deste exigente exercício de avaliação, cujo principal objetivo é aferir a eficácia e a eficiência da implementação do programa, identificando constrangimentos e oportunidades de melhoria. Isto não nos amedronta, não temos medo deste exercício e por isso é que também o tornamos público. Este exercício é fundamental para a autoridade de gestão, pois da melhoria que se pretende para o programa depende a boa elaboração do diagnóstico, a sua aceitação, por isso também tivemos muitas discussões, e no caso de falhas, a sua correção. E, naturalmente, neste exercício também serve destacar a identificação e a validação das boas práticas, que naturalmente deverão ser mantidas. Como podemos verificar na apresentação efetuada pelo Dr. António Ramos, o estudo dá-nos uma boa radiografia e apresenta um conjunto de conclusões e de recomendações que nos irão apoiar no futuro e aos nossos parceiros a realizar os ajustamentos que se revelem necessários, aqueles que pudermos executar, para melhorar a operacionalização do programa, de forma a acelerar a sua execução e, sobretudo, assegurar o cumprimento dos objetivos para os quais o programa foi trazado. As conclusões e recomendações deste estudo são, assim, de elevada importância para a região, mas, sobretudo, para a gestão operacional do programa.
Mas, naturalmente, que com o apoio dos nossos principais parceiros, nós daremos boa conta dessas recomendações, também como forma e eventual apoio em eventuais exercícios futuros de reprogramação do programa ou ainda como um contributo para algum exercício de simplificação que seja feito no ecossistema dos fundos a nível nacional, no âmbito do PT 2030. Por outro lado, também temos consciência que a implementação destas recomendações não será um exercício isolado, autónomo da autoridade de gestão. A implementação das ações de melhoria serão naturalmente desenvolvidas num processo colaborativo, como disse, com os destinatários das mesmas, os organismos intermédios, os beneficiários, as entidades sectoriais, parceiros, associações. Isto é, não é só a todos nós que será exigido empenho e compromisso, é também a todos vós será exigido esse empenho e esse compromisso para que possamos reforçar e ampliar a ação do programa em tudo o que é evidenciado nesta avaliação e que muito bem foi exposto pelo Dr. António Ramos. Gostaria mesmo assim, e podendo parecer ser uma duplicação, de destacar que dá-nos alguma segurança perceber que se concluiu que havia uma programação globalmente relevante, alinhada com as políticas públicas regionais, nacionais e comunitárias, mesmo com a identificação de lacunas. Também nos apraz que se tenha identificado uma estrutura de objetivos e tipologias de ação que responda às necessidades regionais, diagnosticadas no território e auscultados os diferentes intervenientes, e que estas estão em linha com as orientações normativas, mesmo que se registre uma concorrência temática com outros instrumentos de financiamento, onde se procurou também acautelar complementaridades e não ir reduzindo a hipótese de sobreposições. Uma boa capacidade de mobilização da procura, embora condicionada por falhas de eficiência operativa, burocracias e também pelo arranque tardio do programa, como aqui já foi referenciado. Um modelo de governação adequado, com ganhos evidentes de eficiência e eficácia, também no modelo de governação e de delegação de competências nos organismos intermédios, a quem também agradecemos esse exercício de melhoria no início da preparação desse processo de delegação de competências. Registamos que a maioria dos nossos beneficiários avalia positivamente a atuação da autoridade de gestão e reconhece o apoio solicitado. É essa a nossa marca, o tratamento de proximidade. É assim que temos trabalhado desde o início, acho eu, desde o início dos programas da política de coesão. Não será agora que iremos mudar essa forma de atuação. Também registamos e iremos eventualmente evoluir na implementação dos custos simplificados, como um processo de simplificação e de melhoria que foi bem percepcionado também pelos beneficiários. E não obstante a satisfação por todos estes aspectos positivos que foram identificados, nós temos consciência que existem áreas de melhoria e que irão necessitar uma atenção particular e uma intervenção eventualmente mais pulsada para ajustar o ritmo de execução do programa e garantir a eficácia e a eficiência do mesmo. Uma dessas áreas críticas é naturalmente o reforço do ritmo de implementação e de execução do programa. Nós temos consciência se este ano cumprimos a regra N+3, este ano, isto é, o ano 2025 que se encerrou, o ano 2026 é ainda mais exigente. E é um ano onde se concentra o encerramento da execução do PRR e daquilo que não sendo concretizado no PRR está em fase final de concretização e terá de ser pago pelo Orçamento Regional, pelo orçamento das diferentes estruturas e organismos envolvidos. Temos consciência disso, mas iremos seguramente com os nossos principais parceiros definir e melhorar a nossa atuação por forma a que não se descure aquilo que é importante assegurar sempre no programa, o ritmo de execução e o cumprimento de objetivos. Naturalmente que neste processo, e como falado pelo Sr. Secretário,
nós não podemos dissociar todo este processo, inclusive dos seus aspectos positivos e dos seus aspectos menos positivos, do arranque tardio do programa, da aprovação tardia da regulamentação europeia também, primeiro, e depois a regional específica, mas também de alguma instabilidade governativa que condicionou a aprovação dos orçamentos regionais e, com isso, também o lançamento dos projetos de maior dimensão. Naturalmente que o programa, que habitualmente começava com uma execução forte da componente FEDER, desta vez começou com uma componente forte de execução da componente Fundo Social Europeu, o que também nos apraz, naturalmente, mas agora vamos ter que concentrar as atenções nessa segunda componente. Por essa razão, também nestes últimos meses se imprimiu maior dinamismo no lançamento dos avisos, uma vez aprovada a regulamentação específica e uma vez tendo um orçamento regional aprovado e estável. Temos assim mais candidaturas, temos assim mais operações aprovadas e temos assim também uma potencialidade de maior execução e uma perspectiva de concretização do N+3 mais positiva. Outras recomendações que se prendem com a necessidade de reforçar a operacionalização dos sistemas de informação, consolidando funcionalidades e utilizando a inteligência artificial, estão já neste momento em fase de execução. Estamos a trabalhar na estabilização dos sistemas e a sua articulação com os sistemas do PT 2030, também procurando simplificar procedimentos e acelerar prazos de resposta. Por outro lado, a necessidade de desenvolver e implementar um plano de capacitação tanto para as estruturas de gestão como para os beneficiários, devido à complexidade que efetivamente este ciclo de programação trouxe. A reprogramação recentemente aprovada traz também um reforço da assistência técnica, precisamente destinada a esse fim. Está também já esboçado um plano, um roteiro para a capacitação regional. Ele precisa de ser aprimorado, porque também precisa de ser concertado com o nacional. A Madeira beneficia do roteiro para a capacitação nacional e, portanto, nós não podemos e não queremos fazer sobreposições, temos que fazer aqui um reforço regional do roteiro para a capacitação nacional. Ao fim e ao cabo é isto. Sobre todos estes aspectos que aqui foram muito bem apresentados e aprofundados pelo nosso coordenador do estudo de avaliação, o nosso compromisso é, sobretudo, transformar as recomendações em ações. E algumas destas medidas, embora já materializadas, nomeadamente através e, sobretudo, com a reprogramação estratégica que aconteceu no final do ano, aí já conseguimos reorientar alguns dos recursos para áreas que são prioritárias também para nós, como a energia, a água e a habitação acessível, e assim respondemos às lacunas que se identificavam, mas também alinhamos com as prioridades europeias. Em termos de capacitação, portanto, estamos já a trabalhar. Esta semana já se conseguiu fazer uma ação de capacitação na área da comunicação e da visibilidade dos fundos europeus. Outras virão ao longo do ano 2026, mas seguramente que iremos fazer em resposta também às necessidades que cada um dos atores regionais irão identificar num inquérito que iremos lançar muito brevemente. Como nota final deste estudo, o que é que eu poderia dizer? É que este estudo pode ser entendido como uma obrigatoriedade decorrente da regulamentação europeia e das funções que o IDR assume enquanto Autoridade de Gestão do Madeira 2030. Mas para nós, Autoridade de Gestão do Madeira 2030 e para a nossa equipa, entendemos este exercício como uma oportunidade de reflexão, e a reflexão é essa que nos permita, com as vossas recomendações, melhorar a operacionalidade do programa e a concretização dos objetivos que foram fixados para o mesmo. E nesta apresentação pública, o que nós assumimos é um compromisso público no nosso empenho no aperfeiçoamento da implementação deste programa. Podíamos não fazer desta forma, mas ao fazermos publicamente, a nossa responsabilidade é maior. A nossa responsabilidade é maior na
aceitação das recomendações e em tudo fazermos para as podermos acomodar na vida futura do programa. O nosso foco é sempre muito claro: melhorar a performance, por forma a garantir que o valor acrescentado dos fundos europeus na região chega de forma ágil e eficaz a todas as entidades, a todas as empresas, a todos os cidadãos que habitam nesta região. Para este efeito, naturalmente, que iremos contar com o empenho de todos vós, porque só juntos podemos superar estes desafios e garantir que o Madeira 2030 cumpre plenamente a sua missão. Assim, e encerrando, agradeço reconhecidamente a vossa disponibilidade, não só para participarem nesta iniciativa, mas para continuarem connosco até ao fim do programa. E diria mais, para nos acompanharem também, a pensarmos já e a nos prepararmos para os desafios de um novo ciclo de programação que seguramente será ainda mais exigente e que exigirá muito de nós e de todas as nossas equipas. Muito obrigada. Está assim encerrada a apresentação pública. Agradecemos a vossa presença e esperamos contar convosco numa próxima iniciativa. Boa tarde a todos. Obrigada.